Ministro, o senhor fala um pouco sobre esses teus desapontamentos com o governo, principalmente nisso que se refere à falta do combate à corrupção, que era uma bandeira muito forte sua como juiz ali que julgou os casos da Lava Jato. Quando o senhor foi chamado para o governo, o senhor acreditava mesmo, vendo toda a carreira política que o Bolsonaro construiu ao longo do Congresso, que foi uma carreira de 30 anos, algumas denúncias que já pairavam em relação ao filho dele, Flávio Bolsonaro, das rachadinhas, o senhor acreditava mesmo que poderia ser diferente a atuação do presidente Jair Bolsonaro, que ele daria essa autonomia para o senhor naquela super pasta que ele criou, aquele super Ministério da Justiça? A gente não pode avaliar o governo em 2018, o presidente recém-eleito, com os olhos atuais. Não tem como a gente voltar ao relógio. Sim. Naquele momento havia uma expectativa assim, de mudança real, tanto pela minha indicação como pela indicação do Paulo Guedes. Um governo liberal, um governo que faria reformas, um governo que seria um governo que não toleraria qualquer espécie de corrupção. As denúncias surgiram depois do meu ingresso no governo. As primeiras denúncias sobre rachadinha apareceram lá em dezembro de 2018. Eu ingressei em novembro. E ali, naquele primeiro momento, houve afirmações, inclusive, do presidente de que tudo isso seria apurado, o que, de fato, depois acabou não sendo confirmado. Agora, mais importante do que a gente ficar olhando o passado, a gente tem que refletir sobre o presente e o que a gente quer para o futuro. Por isso que eu vinha defendendo, né, e continuo defendendo, a gente tem que defender uma pauta ética, uma pauta de integridade no Congresso Nacional e no governo, que envolve o fim do foro privilegiado para todas as autoridades, a volta da execução da segunda instância e a gente discutir formas de ter autonomia, tá? Para, por exemplo, Polícia Federal. A gente viu como isso foi importante na Anvisa durante a pandemia. A gente tem que discutir formas de nomeação do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, porque senão a gente fica nesse debate sobre o que aconteceu, o que não aconteceu. O fato hoje é, o governo do período do Partido dos Trabalhadores, tá, foi manchado por escândalos de corrupção gigantescos. Esse governo não vai trazer para nós integridade e combate à corrupção. O governo atual mostrou já o que veio. Está abraçado ao centrão, inclusive com pessoas que foram condenadas por corrupção no passado. E abandonou o combate à corrupção. Então não é esse governo que vai trazer essas pautas. Essa pauta tem que vir da sociedade, né, ou de novas lideranças políticas. Zoe. Senhor ministro, o senhor saiu do governo apontando várias críticas ao presidente Bolsonaro, ao seu governo, denúncias que nunca foram comprovadas. Então, a gente vê que a PF continua trabalhando aí, os dados estão aí todos os dias, para quem quer procurar é só entrar no site da Polícia Federal, e o senhor continua falando que o Bolsonaro não combate a corrupção, enfim. Mas cadê as provas? Porque quando o senhor saiu, eu confesso que eu fiquei na dúvida, quem que está falando a verdade? Será que está com o Moro, ou será que está com o Bolsonaro a verdade? E falei, opa, peraí, não vou me manifestar, vou esperar o que o Moro vai trazer de concreto contra o presidente Bolsonaro. Até agora não tem documento, não tem nada que comprove essas alegações que você faz contra o governo Bolsonaro. Tem ninguém sendo preso por corrupção no país. Não está vendo isso? Quem que está sendo preso por corrupção? Aqui, tem várias notícias de debate aqui. Procura lá para ver se alguma liderança importante, mas, ministro, sendo presa... sendo preso no Brasil. E o STF soltar. Não tem ninguém sendo investigado, ninguém graúdo sendo investigado. Mas não tem como. Os instrumentos foram desmantelados. Só um minutinho, senão não dá para entender nada. Por favor, ministro. Os instrumentos foram desmantelados. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Tá? O que eu estou dizendo aqui é que nós temos sim que retomar o combate à corrupção, nós temos que levantar essas bandeiras. São bandeiras que transcendem o governo, são bandeiras que transcendem o presidente, são bandeiras da cidadania. Dizer que esse governo combate a corrupção quando está abraçado com esses lideranças do Centrão, inclusive várias lá que no passado foram envolvidas nos mesmos escândalos do Partido dos Trabalhadores, lá, brincar com a inteligência. Álvaro Dias na política. Vamos lá, ministro. Ministro, por favor. O senhor diz realmente, e eu acredito que isso seja verdade, que ser abraçado ao Centrão é um problema. Que o Bolsonaro teria cooptado deputados, empreiteiros ou coisa do tipo. Não é uma falsa comparação que soa politicamente oportunista para as pessoas?
Olha, eu posso te dizer que não tem nada de oportunismo em combater a corrupção. Sim, Quem combateu a corrupção no passado e no presente está sendo hoje perseguido. É o caso do Deltan, é o meu caso. Concordo, ministro. Ou seja, não tem nada de oportunismo em você levantar nesse país a bandeira da integridade e da anticorrupção. Ao contrário. Agora, a gente precisa sim continuar falando a verdade. Eu não estou defendendo o governo do PT, de forma nenhuma. A Lava Jato mostrou o que era o governo do PT. Sim. Isso muito claramente. Agora, eu também não vou dizer aqui que nós não temos problemas graves hoje, entre eles o fato de que ninguém graúdo. Claro, vamos pegar lá o guarda da esquina. Mas você acha que o governo Bolsonaro é corrupto, ministro? Como era o do PT? Não é. Você concorda comigo? Quem está investigando? Quem está investigando? Quem está investigando esses fatos? Como juiz, o senhor não faria mais do que agora? Se na época da Lava Jato nós não tivéssemos autonomia para realizar as investigações, para fazer o nosso trabalho, tudo aquilo também não seria revelado. Mas a mídia não tinha um caráter incisivo no combate à corrupção e na investigação do PT, como tem. O senhor não pode dizer que a mídia tem simpatia pelo governo Bolsonaro. Se não houvesse uma coisa, não teria pelo menos algum tipo de indício que o governo Bolsonaro, de cima para baixo, tem vários indícios, não é jornal, não. Tem. Uma corrupção endêmica do ponto de vista do governo central. Cara, não há nada disso. Acho que eu vou passar a palavra ali para ele, viu? Vamos lá. Google, por favor. Não dá, né, amor? Não dá, é para rir. Ministro, mas eu fico na dúvida, quais são esses instrumentos que foram... Isso é cega, mas... Peraí. Tá, mas qual o indício, ministro? O senhor disse que hoje não há investigação, não há investigação sobre a corrupção. Quais foram os instrumentos, então, que foram retirados da sociedade para que houvesse essa falta de investigação? Aqui nós temos uma corresponsabilidade por vários dos poderes. E aqui, veja, como eu disse, eu sou uma pessoa institucional. A gente tem que fortalecer as instituições, mas a gente tem que apontar onde está sendo feito coisa errada. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que enfraqueceram. Foi lá a execução em segunda instância, por exemplo, Sim. mandar os processos de corrupção para a Justiça Eleitoral, que não iam chegar ali a um bom final. Tá? O presidente da República, nós estamos do quê? No 4º ou 5º diretor da Polícia Federal. Isso gera uma instabilidade, isso gera uma impressão assim, olha, ninguém está seguro nos seus cargos. Depois troca de delegados, troca de superintendentes. Infelizmente, hoje tem um cenário muito ruim. O Congresso, além de não aprovar medidas que poderiam fortalecer o combate à corrupção, vamos lembrar aqui que depois que o Supremo Tribunal Federal reviu a execução em segunda instância, teve um movimento que eu capitaneei, inclusive, ajudei junto no Congresso, para a gente aprovar um projeto de lei e uma emenda constitucional para a volta da execução em segunda instância. Hoje ninguém fala nisso. É uma pauta abandonada. Abandonada por quem? Pelo Congresso, mas também pelo governo. O governo tem condições, se ele quiser, de colocar essa pauta e buscar aprovação, como aprovou muitas outras coisas, com dificuldades. Perfeito. Mas hoje ninguém se fala nisso.